É bom investigar lesão de uretra. Isso, Gabriel. Muito bem. Na verdade, o trauma abdominal, ele às vezes é muito diverso, né? Mas especialmente quando ele pega o abdômen inferior ou a pelve, tá? Tem lesões de bacia, fraturas de acetábulo, ou mesmo de sínfise púbica, de ramos isquiopúbicos, fraturas de ossos da bacia, é importante a gente suspeitar de lesão de uretra, sobretudo se o paciente tem dor, tem sangramento, né, tem uretrorragia ou tem alguma queixa clínica nesse sentido. Também fiquei com essa dúvida, Gabriel. Ou investiga só se tiver clínica de bexigoma ou algo do tipo. Não, bexigoma, vocês, se não for vítima de trauma, assim, pessoal, posso fazer uretrocistografia. Só um instante, deixa eu responder a da Amanda aqui primeiro, um instantinho. Só se tiver clínica de bexigoma ou algo do tipo? Não, nós podemos investigar as causas de bexigoma através de métodos não invasivos, como, por exemplo, a ultrassonografia é um método muito bom. Eu faço avaliação da bexiga, dos rins, eu posso ver lá um tumor, eu posso ver lá, digamos, uma próstata muito grande, tá certo? Então, eu posso iniciar com métodos não invasivos, digamos assim, porque a uretrocistografia é um método mais específico. Eu vou injetar contrágeno, cateterizar ali a uretra. Então, eu posso fazer avaliações nesse sentido para, no caso, bexigomas, como foi perguntado. Especialmente no trauma, tá bom? Se o paciente tiver uma clínica muito importante, ou sangramento na região ali perineal, sangramento através da uretra, aí sim, a gente está autorizado a pensar nessa hipótese, e aí a uretrocistografia seria bem-vinda. Tudo bem, Amanda? Mirela, posso fazer uretrocistografia em nefropatas? Então, boa pergunta, Mirela. Todo e qualquer, imagina, Amanda, todo e qualquer uso de contraste iodado em pacientes em exames de radiologia, habitualmente nós checamos os níveis de creatinina e fazemos os chamados cálculos dos clearances, tá? Então, clearances acima de 40, o que é esse clearance? É uma relação que eu faço entre o nível de creatinina do paciente, a idade dele e o sexo. Existem vários aplicativos que a gente usa hoje em dia e eu consigo fazer essa avaliação, tá bom? Mas, enfim, eu devo ter uma noção de como está o clearance do paciente para poder injetar esse contraste nele, para que eu não lese mais ainda, eu não cause nenhuma nefropatia, porque, querendo ou não, os contrastes eles são filtrados ou metabolizados pelo rim. Então, eu posso piorar a situação dele. Nas situações de trauma, quando tem sangramento, lesões, aí realmente é uma situação mais importante. Aí vale mais a pena eu dar o diagnóstico de uma eventual, por exemplo, ruptura de uma uretra, do que ficar pensando se ele vai ter insuficiência renal ou não. Então tem que pôr na balança. Juliana, esse exame é doloroso? Então, ele incomoda um pouco, Juliana. É um exame delicado, tá? Não é qualquer... A gente orienta o técnico, vai até na sala de radiologia ali. Imagina, Mirella, a gente vai lá na sala, a gente faz uma asepsia da região peniana, passa um catéter, né, passa a sondinha lá pelo pênis, começa a injetar, e incomoda um pouco, às vezes existe mais, digamos, constrangimento, tá certo? Então a gente quase que sempre designa um técnico do masculino, uma pessoa lá, um técnico para ir fazer esse exame nos homens, né, tá? E deixa mais as uretrocistografias femininas para as técnicas, as mulheres técnicas, fazerem o exame. Não sei se vocês estão bem assim localizados, mas nós orientamos os técnicos, que são pessoas que fazem cursos técnicos de 1 ano e meio, que não são cursos de graduação, não são cursos de superiores, são cursos técnicos, e eles são aptos a realizarem alguns exames contrastados, tá bom? É o técnico de raio-x ali, que vocês já devem ter ouvido falar, tá bom? Então, dor não é tão doloroso, não. É mais o constrangimento mesmo, ali a pessoa pode ficar um
Então a gente faz esse tipo de situação. Assim como o ultrassom transvaginal, a gente vai fazer lá, vem, às vezes alguns pacientes ficam constrangidos, sobretudo pacientes mulheres, adolescentes, no caso, né? Então, isso faz parte da rotina, mas não tem dor, não, tá bom? É tolerável. Então, vamos lá, pessoal. Vou para a parte 2 aqui. Eu posso ter neoplasias na bexiga urinária, tumores, né? Então, aqui eu tenho imagens de ultrassom. Essa imagem aqui é de um ultrassom. Essa imagem escura significa urina dentro da bexiga urinária, pessoal. Então, olha lá, pessoal, isso aqui, ó, é a bexiga urinária. Eu estou utilizando o método ultrassonográfico por via abdominal, e eu estou vendo que dentro da bexiga urinária tem duas imagens brancas, ecogênicas, digamos assim, que é a nomenclatura correta que eu devo utilizar. Elas estão fixas na parede da bexiga urinária, tá? São lesões sólidas, ecogênicas, redondas, aderidas à parede da bexiga urinária, medindo X e Y, tá? Elas são suspeitas para processo sólido / neoplásico. Essas imagens, essas lesões foram confirmadas como sendo cânceres de bexiga, tá? Aqui eu tenho uma ressonância magnética, mostrando aqui essa imagem mais branca, que a gente chama de hipersinal, né? A bexiga está preenchida pela urina, só que tem uma parte da bexiga que não consegue ser preenchida. Vejam, aqui está preenchida e aqui não. Por quê? Tem uma lesão vegetante, uma espécie de um nódulo aqui, né? Olha só, com uma intensidade de sinal diferente. Olha só, o ureter distal tentando entrar dentro da bexiga urinária, de repente tem aqui uma massa, né, uma lesão sólida. Ele obstrui essa junção uretero-vesical e o paciente tem, então, uma hidronefrose amontante deste ponto. Tá? Vai haver hidronefrose nesses casos. Aqui eu tenho aqui a mesma ultrassonografia, esse mesmo método que eu comentei, só que num outro paciente, mostrando que eu posso utilizar, às vezes, o recurso do chamado Doppler. É um método, digamos aí, é uma ferramenta que existe dentro dos ultrassons, que eu posso fazer a avaliação da vasculatura das lesões. Por que isso é importante? Essa imagem aqui, ou mesmo essa aqui, poderia fazer diagnósticos diferenciais com coágulos ou sangue depositados dentro da bexiga urinária. Porém, sangue habitualmente não tem vasos no seu interior. Olha lá. Então eu ligo o Doppler, tá bom? Olha só, eu liguei o Doppler e eu mostro que tem vaso aqui, vasculatura dentro dessa imagem. Então, habitualmente, um coágulo não haveria esse tipo de resposta, tá? Então, são estratégias que a gente tem aí para fazer essas diferenciações, tá bom? Continuando aqui. Nós temos ainda aqui outras imagens demonstrando que o ultrassom, tá? Olha só, essa imagem escura é a parede da bexiga urinária, tá? Sendo feita uma avaliação por via abdominal. O paciente tem que estar de bexiga cheia. Quem já fez um ultrassom para a bexiga, o rim sabe que tem que estar com a bexiga cheia. Não pode urinar, porque o ultrassom, o som, ele atravessa melhor meios líquidos, tá bom? Então, ele consegue passar com facilidade. Então, para que eu consiga ver a parede da bexiga urinária, é importante que ela esteja repleta de líquido, no caso, urina. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma lesão sólida, tá? Era um tumor. Aqui eu tenho uma outra lesão em outra parte, em outro paciente, outra lesão ecogênica, aderida na parede urinária, na parede da bexiga urinária, também representativa de uma lesão tumoral. Tá certo? Então, eu posso sim identificar lesões neoplásicas através da realização de ultrassonografia. O ultrassom é um método muito bom, barato, acessível, que dá muito diagnóstico, tá? Sobretudo para avaliação da bexiga urinária. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui. Outras lesões, né, mostrando, olha só, lesões sólidas, eu posso ter uma, duas, como nesse caso, o paciente tinha duas lesões aqui, dentro da bexiga urinária. Eram processos aí sólidos neoplásicos. Então toda lesão sólida ecogênica no interior da bexiga urinária é igual tumor maligno? Não. Existem lesões neoplásicas benignas, lesões neoplásicas malignas, existem lesões que fazem diagnóstico diferencial com lesões tumorais, como eu havia dito, por exemplo, coágulos,
O fato é que a minha descrição deve ser formação nodular ecogênica, medindo X, localizada no aspecto inferolateral à direita da bexiga urinária, e outra, medindo Y, localizada no aspecto inferolateral esquerdo também da bexiga urinária. Ambas suspeitas para lesões sólidas no interior do órgão referido. Ponto. Neoplasia pode ser considerada? Sim. Tá? Aí o paciente está sangrando, ele é um paciente que tem hematúria, é um paciente fumante, tá certo? Então existem outros comemorativos clínicos aí, está emagrecido, então a chance de ser uma lesão sólida maligna é grande, tá certo? Mas ela não é única. Esta imagem não é representativa unicamente de uma lesão tumoral. Anatomia da próstata. Alguns comentários sobre próstata, que a próstata tem as suas porções laterais, anterior, posterior e mediana, tá? A gente vai ver aqui, a próstata é um órgão bem complexo, assim, né, do homem, ele vai crescendo ao longo da nossa idade. Todos nós, homens, teremos as próstatas aumentadas do seu tamanho, né, acima de 40, 45 anos, a próstata habitualmente começa a aumentar e, eventualmente, ela pode evoluir para neoplasias, tá? Aí nós temos as chamadas hiperplasias benignas das próstatas, que são doenças benignas, pelo próprio nome já se apresenta. Mas vejam, tem a porção anterolateral da próstata, a porção posterolateral, a porção mediana. Isso é uma visão aqui, digamos, de perfil. A próstata pode ser avaliada por ultrassom, por via abdominal, por via ultrassonográfica transretal, por tomografia, não é um método tão bom, e a ressonância magnética, especialmente para processos neoplásicos, no caso aí para suspeita de neoplasia, tá, é o método de escolha. Não falarei muito sobre ressonância e próstata, porque eu já comentei os motivos. Vou fazer uma aula talvez específica sobre. Então, o que é a próstata, que é a sua anatomia habitual? Né? É uma espécie de uma maçã ou uma pera que fica embaixo da bexiga urinária, tá? Aqui eu tenho as vesículas seminais, como se fossem duas orelhas, tá bom? Digamos assim, da própria próstata. Dentro da próstata eu tenho a sua chamada uretra de porção prostática, aqui os ductos deferentes, tá certo? Então nós temos aí a imagem de uma uretra no diagrama e da uretra prostática no diagrama. Olha lá, pessoal, eu tenho aqui dentro da próstata, eu tenho algumas zonas ou locais, são especificamente porções da próstata. Então eu tenho o chamado estroma fibromuscular, eu tenho a chamada zona transicional, zona periférica, zona central, as glândulas periuretrais, que ficam próximas da uretra, e o chamado veromontano. Então, olha aqui, eu tenho esse aspecto, né, que vocês estão vendo aqui, e eu tenho o quê? Eu tenho uma imagem aqui de uma visão, digamos, antero-posterior, ou um corte mais axial, tá bom? Da glândula, mostrando a sua porção mais, a chamada zona de transição, em amarelo, aqui o lobo mediano, aqui eu tenho meio que um roxo, assim, meio descorado, eu tenho a chamada zona periférica, lembrando que a zona periférica é o local mais prevalente de nascedouro aí de neoplasias malignas da próstata, o chamado adenocarcinoma é o mais comum, tá? Aqui numa visão, digamos, sagital ou perfil da próstata, eu tenho aqui as suas porções, né? Então eu falei lá anterior, posterior, mas aí eu tenho o que? Eu tenho a região da zona fibromuscular, eu tenho a porção da zona de transição, eu tenho aqui a porção da região mais central da próstata, certo? Alguns aspectos anatômicos aí dessa glândula. E aqui o ultrassom, que é o que a gente encontra, que é o que vale para mim, não é que vale, mas é o que a especialidade, a disciplina mais aqui aborda, né? Para vocês terem uma visão panorâmica da próstata do ponto de vista de imagem. Então, isso aqui é uma visão de uma próstata, vejam, lembra-se
assemelha-se muito ao que eu falei para vocês lá nos diagramas anatômicos, né? Parece uma pera ou uma maçã, digamos assim, mais uma pera, né? Aqui a imagem ultrassonográfica de uma próstata por via transretal. Eu passei lá o transdutor pelo reto do paciente, eu consigo enxergar a próstata dele, tá? Então aqui são as zonas, essas áreas mais brancas, digamos assim, ou ecogênicas, são as chamadas zonas, as zonas periféricas, né, onde ficam as porções mais comuns de cânceres da próstata. Aqui essa chamada lobo mediano, e aqui as porções mais de zona de transição. Aqui no outro paciente, vejam que o parênquima da glândula prostática ele é um pouco heterogêneo nesse caso. Eu tenho aqui nessas setas curvas, eu tenho as chamadas cápsulas da próstata, elas estão íntegras, né? Formadas por imagens aqui anecoicas, ou digamos mais pretas, assim, digamos, tá? Elas formam a periferia, ou a cápsula prostática, tá certo? E aqui é uma glândula prostática com uma textura um pouco mais heterogênea. Andando aqui, eu tenho uma próstata mais homogênea, numa outra visão aqui. Aqui já é uma visão por via, digamos, transretal. Ah, mas como você sabe, isso aqui, ó, embaixo, ó, é a ponta do transdutor, tá? Quando eu estou fazendo um exame por via abdominal, a sonda, no caso, né, a sonda, o transdutor, ele fica aqui, a visão dele é aqui por cima, aqui a visão está por baixo. Vejam que abre um leque, olha só, é como se fosse a abertura de uma visão. Então, por baixo, esse aqui é um exame transretal. Ah, mas eu vou ter que saber isso? Não, eu vou orientar vocês que é um exame de próstata transretal ou por via abdominal. Como disse, isso é muito específico para quem vai fazer aí a área de imagem. A noção aqui é que vocês saibam que existem exames para fazer a avaliação prostática por via abdominal ou transretal. Tá? Aqui é a próstata e aqui é uma visão, um pedacinho da bexiga urinária do paciente aqui. Continuando, aqui eu tenho uma visão da vesícula seminal dele, eu mexo no transdutor, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, tem que ter muita mão, digamos assim, né? É um exame extremamente examinador dependente, não é qualquer um que faz esse exame transretal, qualquer médico radiologista ou ultrassonografista que faça esse exame, tem que ter treinamento, mas aqui eu estou avaliando as vesículas seminais dele, tá? Então, olha aqui eu tenho as vesículas, são essas imagens mais escuras ou hipoecóicas aqui. O volume da próstata pode ser avaliado através da via abdominal ou da via transretal, porque a próstata pode ir crescendo, como eu havia dito, e fazer as chamadas hiperplasias, né, benignas da próstata. Pode haver resíduo vesical, então eu faço o paciente, eu estou fazendo ultrassom por via abdominal, ele enche a bexiga, eu faço uma medida do volume da próstata dele. Ah, mas como que você faz isso? Nós medimos a próstata em eixo transversal e, digamos, longitudinal, eu faço medidas em 3 planos e o aparelho calcula para mim o volume. O paciente está com a bexiga cheia. Eu falo, agora vai ao banheiro, urine o que o senhor conseguir. E urina, retorna para a mesa de ultrassom, para a sala de ultrassom, eu faço novas medidas do volume vesical. Por quê? Isso é um dado super importante. Pacientes que, às vezes, mesmo após urinarem, acharem que urinou, eles continuam com um grande resíduo vesical. Isso é ruim, é causa de infecção, pode ser porque a próstata está grande, ou porque o músculo da bexiga não está mais legal para jogar essa urina para fora. Então, o cálculo do volume de resíduo vesical após ele fazer xixi, urinar, é importante de ser feito, tá bom? Faz parte do protocolo de avaliação de ultrassom por via prostática abdominal. Por via abdominal prostática. Inclusive, quando as próstatas estão grandes, podem causar até lesões renais aí, né? Aqui ainda as medidas da próstata, vejam aqui eu tenho a medida do antero posterior da próstata, que é a bexiga urinária, essa imagem escura, tá? Que é onde tem líquido, e embaixo da bexiga eu tenho uma imagem mais ecogênica, homogênea, eu consigo medir isso, é a próstata. Eu faço as medidas dela e consigo calcular aí o volume tanto da bexiga urinária, no seu volume
pré-miccional, quanto no volume pós-miccional, quanto o volume também da próstata. Tá? Então, as medidas aqui da bexiga, pré e pós, o paciente fazer o ato de urinar, né? Olha só, antes dele urinar, depois que ele urinou, o aparelho me dá essas mensurações, é fácil, não é nada difícil, mas tem que fazer parte do meu protocolo. A próstata pode ser sítio de uma doença maligna. Vocês sabem, basicamente, o carcinoma prostático é o tipo histológico mais comum, o adenocarcinoma. E é uma avaliação tríplice, digamos assim. Tem que fazer o toque retal para fazer o exame dessa próstata, para ver como que ela está, se tem algum nódulo, alguma área de endurecimento. Faço o cálculo do PSA, né, um exame laboratorial, tá bom? Ele pode estar ou não elevado. E eu faço ultrassonografia, seja por via abdominal ou por via transretal. São esses três os métodos aí utilizados mais rotineiramente para fazer a avaliação de próstata, mas hoje nós temos a chamada ressonância magnética multiparamétrica, que é muito boa para fazer avaliação ou rastreamento, né, ou identificação de eventuais lesões neoplásicas da próstata, tá joia? Então não vou comentar muito, vou falar disso em aula específica, mas saibam que é um método que existe também. Vocês já até sabem, né, do ano passado. Ainda na próstata por via transretal, eu posso confirmar a área suspeita, às vezes um toque lá, chama a área mais suspeita, pedir um ultrassom, realmente veio com um nódulo na próstata ali, então ele vai me ajudar, né, a saber que realmente aquele nódulo que eu palpei no toque, ele realmente é real no ultrassom ou não, e em ele sendo real, perdão, ele pode me guiar para fazer uma biópsia, sabendo que eu posso fazer biópsias de próstatas guiadas por ultrassom, um método muito usado hoje em dia, dispensa o paciente por uma cirurgia, às vezes, talvez desnecessária, que às vezes não é um nódulo maligno. Isso hoje em dia mudou bastante. A ultrassonografia transretal é muito boa, né, porque eu tenho uma alta resolução de visão da próstata. Eu utilizo transdutores aí de alta frequência, de 5 a 12 MHz. Tá? Esses transdutores eles são variados nesses aparelhos hoje em dia. A gente consegue modular essa frequência, então são estratégias para ver melhor a imagem da próstata. O que mais? As lesões encontradas na ultrassonografia transretal habitualmente são lesões mais hipoecóicas ou escuras, digamos assim, tá? Elas podem ser focais ou difusas, e aquelas lesões isoecóicas ou isoecogênicas, ou seja, iso de que elas têm a mesma ecogenicidade do próprio parênquima da próstata, elas são mais difíceis de serem vistas, porque elas não se destacam, né, ali no exame, então é mais complicado um pouco. Então as lesões mais hipoecóicas, mais escuras, são mais fáceis de serem vistas aí. Então, olha só aqui, eu tenho uma imagem de uma próstata, tá bom? E eu tenho aqui uma espécie de uma imagem nodular, mais escura, mais hipoecóica, tá vendo? Formando uma espécie de uma massa no aspecto inferolateral direito da próstata. Olha aqui, o lobo mediano, a zona periférica dos dois lados, e aqui tem uma massa, tá? Aqui é as chamadas zonas de transição. Olha aqui esse canudinho aqui mais escuro, é da uretra prostática, tá? Num outro caso, mostrando, olha só, habitualmente a próstata tem esse aspecto ecogênico aqui, ó, digamos que meio, mais esbranquiçado ou acinzentado, digamos assim. Aí quando eu encontro lesões mais nodulares, ó, circunscritas, tá vendo, ó, com hipoecogenicidade, são lesões suspeitas para nódulos, no caso aí, sejam benignos ou malignos, mas muito circunscritas, assim, com o toque positivo, PSA elevado, tem que lembrar de processo neoplásico. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, como que eu alcanço a próstata através do toque retal ou do exame transretal. Aqui é um aparelho de ultrassom, olha só, ultrassom, que o médico, tá bom, né, se preparando para fazer uma biópsia de próstata. Então, eu tenho aqui um transdutor, tá, onde eu introduzo parte do transdutor pelo reto do paciente, ele entra pelo orifício anal aqui, atravessa o esfíncter, alcança a ampola retal,
E o reto, pessoal, passa adjacente quem? A próstata. Então, eu consigo, através do reto, alcançar ou biopsiar a próstata. Então, essa é a chamada biópsia por via transretal. Tá? Eu ultrapasso aqui o esfíncter anal, caio na ampola retal e consigo enxergar a próstata com uma mão. Eu estou com esse verdinho aqui, que é a pistola automática que dispara e retira os fragmentos da próstata, e a mão esquerda do médico está segurando o transdutor aqui. É um exame que também não é qualquer colega que tem treinamento para fazer. Então aqui é a agulha que penetra dentro lá da próstata. Antes de me perguntarem se dói ou não dói, nós podemos fazer anestesias, sedar esses pacientes, ele dorme, não se lembra, ou então posso fazer anestesias locais, é o que mais nós utilizamos hoje em dia. Eu faço uma anestesia local na próstata, e ali eu consigo fazer o procedimento, ele vai ter desconforto, às vezes, de toque, mas dor habitualmente eles não sentem. Aqui, então, eu introduzo o aparelho na ponta do transdutor. Olha só, eu tenho uma agulhinha, aí eu posiciono, o nódulo está aqui. Aí, de repente, eu disparo a pistola automática, ela sai uma lanceta que vai e captura um fragmento da próstata, no caso aqui o nódulo, e tira um core, tira um pedaço dela, e aí eu retiro isso e mando para fazer análise. São pelo menos 6 pedaços de cada lado da próstata, tá bom? Habitualmente é o que nós fazemos. Biópsias transretais, então, são os métodos aí muito usada, né, no caso da biópsia transretal. Eu posso fazer anestesias por via oral, né, endovenosa, ou mesmo através de anestesias locais, utilizando a própria via retal ali. Eu injeto xilocaína sem vasoconstritor, no chamado ângulo vesículo-prostático. Ali isso não é difícil, tá? A gente dilui xilocaína sem vasoconstritor com soro fisiológico e fazemos isso aqui. Faço isso semanalmente, um método bem interessante de ser feito, tá bom? E aqui a imagem da próstata, mostrando para vocês uma próstata aumentada, que está empurrando aqui a bexiga, e o chamado ângulo vésico-prostático é esse aqui, ó. É esse branquinho aqui, essa imagem mais esbranquiçada, é aqui que eu entro para fazer a minha anestesia local. Só para ter uma noção de onde é que eu faço esse botão anestésico, é aqui, de um lado direito e do outro lado esquerdo, e aí a próstata está localmente, digamos, anestesiada. E, em resumo, então, pessoal, eu gostaria que vocês guardassem principalmente a questão da uretrocistografia, para fazer a avaliação da bexiga urinária, da uretra especialmente, tá bom? É um método que não substitui a suspeita para avaliação de refluxo vésico ureteral, lembrando dos 5 tipos de classificação que nós temos, a 1, 2, 3, 4, 5, para refluxo. Lembrar que pode ter trauma da uretra, né, classificado de 1 a 5, com as lesões lá específicas que nós discutimos. Ultrassom transretal é um método muito usado para fazer biópsia de próstata. Então, a ressonância pode ser um método que ajuda a gente nessa avaliação do rastreamento das neoplasias malignas da próstata, mas vou comentar aí especialmente em aula específica. Tá bom? Então, em linhas gerais, era isso aqui. Eu espero que vocês tenham captado aí. Fico à disposição para perguntas. O que vocês gostariam de falar, argumentar aí sobre essa aula? Como eu disse, vocês receberam o calendário das provas de vocês, certo? Das avaliações bimestrais? Sim, sim, recebemos. Ficou para o dia 5, é isso, pessoal, de junho? Dá uma olhada aqui. Acho que ficou para o dia... Só um instante. Ficou dia 3, né? 3, isso, perdão. 3 de junho, uma quarta-feira.
Então, na semana que vem, que é o dia 27, eu estou com essa ideia de fazer meio que uma aula resumo com vocês, pegando os principais tópicos dos temas anteriormente abordados, se vocês estão de acordo, ou se vocês querem mais conteúdo. Acho que não, né? Tá, joia. Então, eu devo fazer uma coletânea, tá bom? Vai ser uma aula mais longa, tendo em vista que serão, digamos,